Amigas e amigos, as manifestações do dia 15 contra as reformas neoliberais da Previdência e Trabalhista giraram a ignição, ligaram o motor de arranque de uma grande jornada de lutas contra o golpe, contra a lógica do golpe, contra o programa do golpe. Manifestações pedagógicas que mostraram claramente o que significa a luta de classes, a luta dos trabalhadores, o papel dos trabalhadores, a essência do que é esta engrenagem que move a sociedade, esse tipo de sociedade em que a gente vive. A sociedade em que o capital domina o trabalho de maneira despótica. Quem gera riqueza, quem gera valor, acaba ficando praticamente sem nada, enquanto a turma do capital se apropria de tudo. Por isso que a gente diz que a luta por uma nova sociedade, pelo desenvolvimento, pelo progresso social, tem de ter os trabalhadores inseridos na dinâmica política, social e econômica do país. Não à toa a turma do capital, as classes dominantes, tentam afastar os trabalhadores do mundo político, dessa dinâmica econômica, dessa dinâmica social. Eles veem o trabalhador como um mero portador da força de trabalho, nada mais do que isso. E tentam fazer aí todo tipo de propaganda contra essa ideia, essa lógica de progresso social, de desenvolvimento, da inserção dos trabalhadores no mundo político, social e econômico. Podemos imaginar aí, hipoteticamente, um grande circo funcionando com luzes, tudo iluminado, mas tem a turma que cuida ali do motorzinho que gera a energia que gira tudo aquilo lá. Desligou o motorzinho, acabou tudo. Esse é o papel dos trabalhadores, né? E essa questão da Previdência, essa questão trabalhista, tem potencial de fazer aí mobilizações gigantescas, porque os trabalhadores têm consciência clara disso. Não tem como eles dizerem que eles estão beneficiando os trabalhadores, como fez o golpista Michel Temer ontem. Não vai tirar direito. Como não vai tirar direito? Você está falando com quem? Com um idiota? Essa história da revolução demográfica, estão envelhecendo os trabalhadores, menos braços, mais aposentados, não tem dinheiro para pagar todo mundo. Como não tem? Porque tinha antes, não tem agora. Quer dizer, a geração de riqueza não conta? A produtividade, a ciência, mais valor criado em menos tempo? E tudo isso não conta? Quem se beneficia do desenvolvimento tecnológico da ciência são só os capitalistas? Os trabalhadores não têm direito? Quanto que se gerou de riqueza, de produtividade nesse período? Como era o PIB antes e como é hoje? Na proporcionalidade, na proporção. Quer dizer, estão querendo enganar a quem? Essa é uma questão que tem potencial de mobilização, como eu disse, muito grande. Eu fiz uma série sobre isso, já deixei aqui o link em outra ocasião, deixo de novo aqui para vocês darem uma olhada, que essa questão derrubou governos na França, as grandes manifestações na Europa. Porque é isso, né? Os trabalhadores vão vendo exatamente do que se trata, da malandragem dessa turma. Mas eles têm aí o seu sistema de dominação. Podemos dizer que a mídia cumpre esse papel, é o principal sustentáculo dessa lógica. A mídia entrou em campo aí no projeto neoliberal claramente com essa finalidade de difundir a sua lógica, o seu ponto de vista, a sua ideologia, essa história de que não existe almoço grátis, essa difusão aí que o Milton Friedman, que é um dos papas mais recentes do neoliberalismo, fez dessa questão, que vem lá do século XIX, nos Estados Unidos. Aquela história de que os restaurantes serviam almoço grátis, mas a pessoa tinha que comprar a bebida. Não existia almoço grátis. Essa lógica não serve para a argumentação deles, para quem se aposenta. Serve para eles. Eles se apropriam da riqueza e do valor criados pelos outros. Para eles tem almoço grátis, almoço, janta, tem tudo aí que a gente possa imaginar. Banquetes, principalmente, né? Luxos. Tudo isso é grátis para eles. Eles trabalham, geram riqueza, criam valor, para a gente compreender o que significa essa engrenagem que gira a sociedade capitalista. Não à toa que a mídia entrou em campo aí para jogar pesado a favor das reformas do Temer. Tem aí hoje editoriais do Estadão, da Folha, do Globo, falando disso. O editorial do Estadão, por exemplo, fala que o título é "Meta fiscal deve ser intocável". Olha aí o ajuste fiscal, E diz o presidente Michel Temer tem de entregar no fim do ano o resultado fiscal prometido para 2017, um déficit primário igual
ou inferior a 139 bilhões de reais. Eles criaram artificialmente aquele déficit de 170 bilhões de reais para justificar o golpe e jogaram nas costas da presidenta Dilma. Mentira, deslavada, né? Só somar um mais um que se chega à conclusão de que é uma mentira. O William Vac abriu o Jornal da Globo ontem com um editorial dizendo que o PT, é sempre PT, PT é um mantra deles, né? Esquerda, desenvolvimento, trabalhadores, tudo é PT, 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 PT. Deixou aí essa questão do déficit que precisa ser coberto na lógica deles pela reforma da Previdência. Né? A Folha também falando da lista do Janot, que é outra grande pantomima, a Folha diz que uma agenda de reformas intocáveis na Previdência, no sistema tributário e talvez na área política, uma reforma política para afastar os trabalhadores da luta política. Portanto, não se vê necessariamente abalada pela crise já crônica aberta pela Lava Jato. A lista do Janot, falando da lista do Janot. A aprovação dessas medidas se impõe como desafio imediato ao qual as forças políticas têm condições e a obrigação de responder, sem que isso exclua o imperativo de que investigações eventuais processos sigam com diligência e respeito aos protocolos legais. Ou seja, toque-se a Lava Jato, a lista do Janot, então do jeito deles, né? Com as malandragens deles, mas não se toque nas reformas, na agenda dos golpistas. Porque é isso, né? O orçamento da União reflete a estrutura social de um país. Eles precisavam tirar dinheiro para o ajuste fiscal, para eles, o tema do dinheiro. Projeto neoliberal. É que o mundo financeiro tomou conta de tudo, né? Dos estados, da soberania nacional. Não tem mais soberania, eles estão interessados aqui em ver como eles tiram dinheiro daqui, é isso. E vão tirar de onde? Lógico que é do orçamento. Aí no orçamento está lá, é uma pizza, né? Como se diz. Tem a parte que vai para juros, a parte que vai para a Previdência, a parte que vai para infraestrutura, etc. Aí eles viram, aqui essa fatia aqui da Previdência, dá para passar a mão nisso aqui, vamos para cima. E vai, dá o golpe. Põe lá alguém que faça esse trabalho sujo. Quem topa? Aí aparece lá o dito cujo, né? O usurpador, esse pilantra, Michel Temer e a sua trupe, a sua turma. Ou seja, pela lógica deles, adeus Previdência, adeus direitos sociais, direitos trabalhistas, né? Entra aí a mídia com seu discurso totalitário, né? Falando exatamente a língua do capital financeiro, como fez o William Vac, Grupo Globo, Estadão, Folha. Né? Para a gente entender, aí vem com essa história de combate à corrupção. Eles são a corrupção. Porque se fosse verdade a lógica deles, eles se autodestruiriam. Como que eles podem combater o que eles fazem constantemente que sustenta eles? Essa é a lógica deles, do dinheiro que se apoderando de tudo, dos partidos deles, do Estado. Quando não conseguem fazer por alguma fresta democrática, fazem como fizeram agora, dão um golpe. Essa é a lógica. Não é só aqui no Brasil, não. Vem aí pelo mundo afora como eles agem. No Brasil tem essa questão dessa elite estúpida, ignorante, violenta, escravagista que nós temos aqui. Essa é uma particularidade. Mas a lógica é a mesma em todo lugar. Essas ações bandoleiras da Operação Lava Jato, essas ações de circo, né, que eles promovem, são exemplos para a gente entender o que significa tudo isso que eu falei aqui de luta de classes, o papel dos trabalhadores, por que eles fazem essa campanha sistemática contra a esquerda, contra o desenvolvimento, contra a soberania nacional. Prende aí o almirante Otton, né, que é o pai do projeto de submarino nuclear de defesa do pré-sal, da Amazônia Azul, da nossa soberania. Acabam com as empresas nacionais dizendo que estão combatendo a corrupção quando não combatem coisíssima nenhuma, só fazem politicagem contra o Lula. É isso. Só os trabalhadores podem acabar com a corrupção. Só a esquerda, um projeto novo de sociedade, pode acabar com a corrupção. Esta é a lógica da coisa, por isso que eu disse que a jornada é longa, nós estamos apenas começando. Devemos incluir também aí a bandeira do combate à corrupção deles, o caixa 2 deles, lavagem de dinheiro, etc. e tal, que isso é lógica deles, da roubalheira deles, né? Do domínio despótico do capital sobre o trabalho. Bem-vindos, amigas e amigos, a uma jornada aí de luta de classes que promete muito para os próximos tempos. Essa questão está entranhada na lógica deles, é o Estado deles que eles querem, são as reformas. Se não derrotar o golpe, a gente não consegue derrotar essas reformas.
se a gente não conseguir mudar essa lógica do Estado, a gente não consegue derrubar essas reformas. Essa é a lógica dessa luta de classes, desse estágio da luta de classes que nós estamos iniciando. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.